Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de Química aqui no YouTube e antes de começar essa aula, como eu sempre faço aqui, desce o player aqui embaixo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para receber todas as notificações e se você puder, né, e quiser, é claro, indica meu canal para outros colegas, tá? Para que eles possam acompanhar e ter um ensino de qualidade nesse momento que a gente está vivendo agora. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Sommerfeld, que também é conhecido como modelo atômico atual, e em seguida nós vamos falar sobre a distribuição eletrônica e o diagrama de Linus Pauling. Então depois da vinheta, me acompanha nessa aula que está muito bacana. Então vem comigo aqui pessoal, para você entender como funciona o modelo de Sommerfeld. Até então, nos modelos atômicos que nós tínhamos comentado, Rutherford já tinha falado sobre os níveis energéticos, né, sobre os elétrons estarem divididos em camadas. Bohr falou sobre essa quantização da energia, né, sobre os elétrons estarem nessas camadas, mas em camadas quantizadas. E aí em 1916, Sommerfeld traz aí um novo conceito para a gente. Ele não exclui o que Rutherford e Bohr já tinham mencionado, mas ele adiciona um detalhe. Cada nível de energia do átomo possui um subnível, e esse subnível ele pode ser chamado também de subcamada. Então, para Sommerfeld, o que é que ele entende? Ele entende o seguinte: olha, existe sim os níveis de energia, mas dentro desses níveis de energia nós temos subníveis, e dentro desses subníveis nós podemos encontrar os elétrons, tá bom? O modelo atômico de Sommerfeld, né, a característica do modelo atômico de Sommerfeld é justamente entender que existem subcamadas. E essas subcamadas elas se comportam como planos cartesianos matemáticos. Se a gente lembrar dos planos cartesianos matemáticos, a gente vai ver que dentro do plano cartesiano nós temos uma região positiva e uma região negativa dentro da mesma reta, e isso vale para qualquer eixo que você esteja trabalhando. A mesma coisa é trabalhada dentro do modelo de Sommerfeld. Ele entende que cada subnível desse possui um jogo, na verdade uma variação dentro dessas subcamadas, obedecendo a órbitas elípticas, e essas subcamadas têm valores. Em uma próxima aula que nós vamos ter aqui no canal falando sobre os números quânticos, nós vamos entender melhor por que esses subníveis têm justamente esses números quânticos e essas variações, ok? E aí é o seguinte, fazendo um resumo, né, trazendo de tudo que a gente já viu sobre os modelos atômicos, e eu acredito que se você não assistiu essa aula, clica no izinho aqui em cima que essa aula de modelos atômicos está dividida em duas partes. A gente vai ver que de Demócrito para Sommerfeld, nós tivemos um crescimento, um avanço muito grande nas relações entre as características dos átomos, tá bom? Claro que ali de Thomson até chegar em Sommerfeld, o tempo ele foi muito menor do que de Aristóteles para Dalton, por exemplo, mas as evoluções elas foram muito significativas. Então, chegando no modelo de Sommerfeld, a gente entende como é que funciona o nosso átomo atualmente. Para você ver como esses caras eles estavam extremamente certos naquilo que eles estavam propagando, olha só o que eu trouxe para vocês, uma foto de um átomo. Então aí é uma foto de um átomo de hidrogênio que foi obtida pelo microscópio quântico a laser. Gente, é um microscópio muito específico, muito sensível. É uma parada assim surreal. E nessa foto a gente consegue perceber que existe sim um núcleo, né? E dentro desse núcleo aqui a gente vai ter os prótons mais os nêutrons. E ao redor desse núcleo nós temos aí uma eletrosfera. Essa eletrosfera ela vai ter exatamente o que Rutherford falou, né? Níveis de energia que também podem ser chamadas de camadas eletrônicas. Camadas eletrônicas. E dentro desses subníveis, desses níveis de energia, nós temos os subníveis. Professor, e dentro desses subníveis, o que a gente pode ter? Os orbitais. Gente, os orbitais nada mais são do que lugares onde possivelmente nós podemos encontrar um elétron. Então, nesses orbitais, nós temos a região com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Existe uma equação chamada equação de Heisenberg, que fala sobre matematicamente como você pode descobrir a posição e a velocidade de um elétron, como ele se encontra. Porém, essas duas incógnitas elas não são possíveis de serem descobertas ao mesmo tempo. Ou você consegue descobrir uma possível posição, ou você consegue descobrir uma possível velocidade. Então, calma, para você não ficar estressado, olha só como é que a gente pode contextualizar esse modelo de Sommerfeld. Imagine que um edifício seja a eletrosfera.
Imagine que nesse edifício, os andares desse edifício sejam os níveis de energia, ou seja, as camadas. Imagine que dentro desses andares nós temos os apartamentos, que seriam os subníveis de energia. E os cômodos seriam justamente os orbitais, tá bom? Que seria justamente onde você poderia encontrar mais precisamente os elétrons. E aí nós chegamos no famosíssimo diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling? O diagrama de Linus-Pauling é uma sequência onde a gente vai adotar características numéricas para as camadas e para os subníveis. E essas características numéricas vão fazer com que a gente possa desmembrar todos os elétrons dentro de suas camadas e dos seus respectivos subníveis, tá bom? Então como é que funcionaria? Funcionaria mais ou menos da seguinte forma. Existe uma equação chamada equação de Heisenberg. Essa equação de Heisenberg, ela vai prever quantos elétrons cada camada ela pode obter. Então essa equação estabelece o seguinte, que o número de elétrons para cada nível, ou seja, para cada camada, é 2 elevado a n ao quadrado, onde n é o número da camada. Hoje, na tabela periódica, nós só temos elementos com no máximo 7 camadas. E esses elementos com no máximo 7 camadas, nós só temos até o subnível F, que são os elementos que estão disponíveis. Ah, professor, posso encontrar um elemento lá em Marte que tenha mais do que isso? Pode, você pode sim. Então, é o mais comum. Mas, professor, como é que funciona o diagrama de Linus-Pauling? Vem comigo que eu vou te ensinar. Para você poder escrever o diagrama de Linus-Pauling, você vai precisar de duas informações. Vamos lá. Primeira informação. Qual é a primeira info que tu precisa? Quantas camadas existem? 7. K, L, M, N, O, P e Q. Dos elementos na tabela periódica, professor, que nós temos, quantos elétrons tem por cada camada? Então vamos lá. A camada K, pessoal, ela comporta 2 elétrons. A camada L, ela vai comportar 8 elétrons. A camada M vai comportar 18 elétrons. A N e a O vai comportar ambas 32 elétrons. A camada P vai comportar 18 elétrons e a camada Q vai comportar 2 elétrons. Essa é a primeira informação que você precisa saber, beleza? A segunda informação que você precisa saber é quantos elétrons cabem em cada subnível. Então vamos lá. No subnível S, cabem no máximo 2 elétrons. Veja que eu falei no máximo. Professor, então quer dizer que cabe 1? Cabe 1, agora não cabe 3, beleza? No subnível P, cabem no máximo 6 elétrons. No subnível D, cabem no máximo 10 elétrons. E no subnível F, cabem no máximo 14 elétrons. Se você somar todos esses elétrons, eles vão dar exatamente 32, que é o número máximo que nós temos em uma camada. E aí, você precisa lembrar o seguinte, que esses subníveis eles têm ordem de energia. Então vamos lá, ó. O subnível S é menos energético que o P, que é menos energético que o D, que é menos energético que o F. Isso significa que para você poder fazer toda a distribuição eletrônica, você só pode passar para o subnível P quando você completa o S, e assim sucessivamente, beleza? Então agora a gente já tem subsídio suficiente para montar o diagrama do Linus-Pauling. Vamos montar aqui comigo. Ó, primeira camada que é a camada K, então o número 1. Qual é o primeiro subnível, né? O S. No subnível S cabem quantos elétrons? 2. Então dos 2 elétrons da camada K, eles estão justamente no subnível S. Beleza? Agora vamos para a camada L. A camada L, né, a segunda? Então 2 de segunda camada. Qual é o primeiro subnível? É o S, que cabe quantos elétrons? 2. Ora, a camada L tem 8 elétrons. A camada L tem 8 elétrons. Eu já distribuí 2. Faltam quantos? 8 menos 2, faltam 6. Então, na mesma camada, ó, camada 2, já preenchi o S, agora eu vou para que subnível? Para o P, que cabe quantos elétrons? 6. Então, os 8 elétrons da camada L, eu também já preenchi. Agora vamos para a camada M. Camada M é a terceira, né? Então, terceira camada. Qual é o primeiro subnível? S. Que compacta quantos elétrons? 2. Então, 18 menos 2, faltam 16. Então, na terceira camada, permaneço nela, porque eu não distribuí todos os elétrons. Qual é o segundo subnível? P. Que cabe quantos elétrons? 6. Então, dos 18 elétrons, eu já distribuí 8. Ainda faltam 10.
Então, na mesma camada, o terceiro subnível é o D, que cabe quantos? 10. Então, os 18 elétrons estão distribuídos. Beleza? Na camada N, nós temos a quarta camada. Qual é o primeiro subnível? S. Qual é o segundo subnível? P. Qual é o terceiro subnível? D. Somando tudo aqui, pessoal, dá 18. 32 menos 18, faltam quanto? Isso mesmo, 14. Então, o último subnível, 4F14. Tu concorda comigo que essa camada AO, que é a quinta, só muda o número da camada? Sim. Repete tudo, ó. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Concorda que a P é igual à terceira camada? Sim, só que agora é a camada 6, né? Ó, 6S2, 6P6, 6D10. Concorda que a última camada é igual à primeira? Sim, só muda o número. 7S2. Então você acabou de fazer o diagrama de Linus Pauling, beleza? Só que tem um detalhe. Quando a gente fala de diagrama, a gente tem que ler esse diagrama onde, tio Rafas? Esse diagrama a gente lê na diagonal. Então a gente precisa ler esse diagrama na diagonal. Então, para isso, a gente vai lendo dessa forma, ó. O diagrama de Linus Pauling ele vai sendo executado da seguinte forma: 1S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, depois 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2, depois 4D10, 5P6 e 6S2, depois 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e por último 5F14, 6D10. Muito raramente você vai chegar até o 6D10, tá bom? Então, para você entender, vamos fazer aqui um exemplo. Vou dar dois exemplos para vocês. O ferro 26 e vou dar aqui o potássio 19, tá? Então vamos lá, ferro 26, o que é que eu vou fazer? Vou usar o diagrama de Linus Pauling para distribuir na ordem que ele me dá até chegar em 26. Lembrando, o diagrama de Linus Pauling, ele estabelece uma ordem crescente, ó, crescente de energia, tá bom? Ordem crescente de energia. Então vamos lá, ferro 26, 1S2, 2S2, 2P6, cheguei em 10, concorda? Ainda faltam 16. Então, depois do 2P6, vem quem, tio Rafas? Né? O 3S2, então, 3S2, 3P6, 4S2. Cheguei em 20, faltam quantos? 6. O próximo é o 3D10. Mas não só falta 6? Posso colocar 6, professor? Pode. 3D6. Por quê? Porque ele tem, o subnível dele cabe até 10 elétrons. Então, 6 cabem de boa, tá bom? Então, o 3D6, pessoal, eu posso dizer para você que ele é o mais energético. Por que ele é o mais energético? Porque o diagrama de Linus Pauling trabalha com ordem crescente de energia. E, obviamente, se eu te perguntar qual é a última camada, tu vai me dizer que a última camada, na verdade, é quem? O 4S2. Beleza? Então, nem sempre a última camada é a mais energética. Veja como é que a gente pode fazer. Aqui no potássio, a gente pode fazer da seguinte forma, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 10. Não é assim? 3S2, 12. 3P6, 18. 4S1, 19. Então, o 4S1, neste caso aqui especificamente, ele é o mais energético, porque ele é o último. Beleza? O mais energético. E nesse caso também ele é a última camada. Beleza? Então o que é que fica? Que nem sempre a última camada é a mais energética, mas sempre o último na distribuição de Linus Pauling é sim o mais energético de todos. Então eu agradeço muito você ter ficado comigo nessa aula. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para o seu aprendizado. Não esquece de descer aqui nos comentários, né? Deixar o seu comentário lá. Não esquece também de descer aqui no player. Observar na descrição do vídeo que lá tem o meu contato para aulões, palestras e tudo mais. Não esquece também que aqui embaixo tem um link para minhas redes sociais, como também você pode pegar na página aqui do canal. Então um grande abraço, um beijo, um queijo e até a próxima, se Deus quiser.